Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz Acesa. Meu nome é Viviane e você está na série Criminal. Para essa semana eu trouxe um caso que abalou o Brasil na década de 60 e até hoje assombra as crianças do Rio de Janeiro. Foi quando o amor, o ódio e a vingança andaram juntos e tiraram a vida de uma pessoa inocente. Já deixa o like e a luz acesa para não perder nenhum detalhe deste triste caso brasileiro que mais parece uma novela mexicana. Rio de Janeiro, 1960. Antônio e Nilza eram casados, residiam no bairro Piedade e tinham duas filhas pequenas, Tânia Maria e Solange. Antônio era motorista e passava grande parte do dia fora de casa. Já Nilza, que tinha apenas 19 anos, cuidava do lar e das crianças. De acordo com os vizinhos, eles formavam uma família unida e aparentemente muito feliz. Mas Antônio escondia um segredo. Ele tinha uma amante. Seu nome era Neide Maria Maia Lopes, de 22 anos. Os dois se conheceram em 1959, na famosa estação da Central do Brasil. Antônio ofereceu carona para Neide e não demorou muito para os dois engatarem um romance avassalador. Eles se viam com frequência e se envolviam mais a cada encontro. Mas Neide passou a desconfiar de que algo estava errado com o seu novo namorado. Entretanto, ela não tinha coragem de perguntar nada. O medo de saber a verdade era bem maior. Até que um dia, um amigo próximo de Antônio, que sabia de toda aquela situação, disse a Neide o que ela mais temia ouvir: que seu atual namorado tinha casa, esposa e duas filhas pequenas. E ela não pensou duas vezes, colocou Antônio contra a parede e disse que não faria o papel de amante, e estabeleceu o prazo de uma semana para ele terminar seu casamento. Antônio disse que não era bem assim, que precisava de um prazo maior para resolver toda aquela situação, por conta da casa, das crianças e etc. Aquela velha história, literalmente. As semanas foram se passando e nada de Antônio colocar um ponto final no seu casamento. Neide então decidiu fingir que não ligava mais para isso e os encontros extraconjugais continuaram. Mas sua mente não descansou e um plano terrível foi elaborado. Ela descobriu onde a família de Antônio morava e vigiou a casa por vários dias. Tomou nota dos hábitos dos moradores e gravou na memória o rosto das 3 mulheres que viviam ali. E numa tarde ela tomou coragem e bateu na porta da casa. E foi Nilza quem atendeu. Neide se apresentou como Odete. Disse que era uma antiga colega de escola de Nilza, que estava passando por ali e decidiu ver como ela estava depois de todos aqueles anos. Tudo mentira, claro. Nilza não reconheceu a tal colega, mas a recebeu bem. Depois de algumas horas de conversa, Neide disse que precisava confessar uma coisa, que estava perdidamente apaixonada pelo irmão de Nilza e que precisava da ajuda dela com isso. E foi com essa história inventada que a amante se aproximou da esposa e conquistou sua confiança. Ela também fez amizade com as crianças, Tânia e Solange. De visita em visita, de café em café, Neide acabou descobrindo tudo o que precisava para dar início ao próximo passo do seu plano. Certo dia, perguntou para Nilza o que Antônio mais gostava nesse mundo. Sem pensar duas vezes, ela respondeu que Tânia era tudo na vida dele. Então, estava decidido. Ela se aproximaria da garota mais nova. Nas visitas seguintes, ela ganhou doces e muitos presentes. Enquanto isso, Antônio trabalhava e não fazia ideia de que a tão falada Odete, suposta colega de escola de sua esposa, era na verdade Neide, sua amante. Os meses foram se passando e durante um dos encontros extraconjugais, Neide perguntou: Antônio, você gosta mesmo da Nilza? Desprevenido, Antônio logo quis saber como o nome da sua esposa foi descoberto e Neide não escondeu. Disse que já tinha ido em sua casa e conhecido todos os seus familiares. Disse ainda que mataria as 3 se Antônio não rompesse com sua esposa. Mas para ele, aquilo era só mais uma ameaça da boca para fora. E então voltou para casa como se nada tivesse acontecido. No dia 30 de junho de 1960, Tânia Maria, de apenas 4 anos, amanheceu o dia pedindo para a mãe para não ir para a escola.
mas Nilza a arrastou até lá contra sua vontade. Importante mencionar que estamos falando da década de 60 e telefones fixos não eram tão comuns assim. A escola em questão não tinha um, e quando os pais precisavam conversar com a diretoria, eles ligavam para a casa ao lado. E esse vizinho era o encarregado de repassar esses recados, e nesse dia não foi diferente. Algumas horas depois, Nilza foi até o colégio para entregar o lanche da filha e foi recepcionada por funcionários confusos. Eles disseram que Tânia Maria não estava lá e que a própria Nilza havia autorizado por telefone que a filha fosse liberada para ir a uma consulta na companhia de uma mulher. O desespero se instalou. Nilza não havia ligado. A notícia se espalhou e logo alcançou os ouvidos do radialista Saulo Gomes, que resolveu acompanhar o caso mais de perto. Já na delegacia, a descrição da mulher que levou Tânia foi repassada aos pais. E assim que ouviu as características da sequestradora, Antônio teve certeza de que Neide estava envolvida nisso. O delegado perguntou se a família tinha inimigos e a resposta foi negativa. Perguntou se havia alguma mulher na vida de Antônio que pudesse ter feito aquilo, e ele prontamente disse que não, que Nilza era o amor da sua vida e que jamais a trairia. Mas, em particular, Antônio disse aos policiais que estava se relacionando com uma mulher há mais ou menos 6 meses e que ela batia com todas aquelas características. Disse ainda que sabia onde ela morava, porque deixava ela em casa depois de todos os encontros. Implorou para que não contassem para Nilza e que resolvessem aquilo discretamente. Os policiais foram então até o endereço informado e o pai de Neide os recebeu. Disse que a filha havia saído 1 da tarde, mas que os policiais eram bem-vindos para esperar o tempo que fosse necessário. E ao invés de procurar a mulher pelos arredores, os investigadores decidiram esperar por ela lá. Entre xícaras de chá e de café, o pai de Neide disse que ela não era de muitos amigos, que trabalhava no centro do Rio e que nas horas vagas se trancava no quarto para ler porcarias. E por porcarias ele quis dizer livros sobre investigações criminais e colunas policiais. O que esse senhor diria sobre nós caso caísse de paraquedas aqui no canal, hein? Enfim, eles esperaram por Neide até 10h30 da noite, que foi quando ela chegou. Sua bolsa foi revistada e nela encontraram uma arma calibre 32 e uma mecha de cabelo. Ela foi conduzida para a delegacia imediatamente. Lá, foi prontamente reconhecida pela diretora da escola. Nilza, por sua vez, não entendia o que sua amiga fazia ali justo no dia em que sua filha havia desaparecido. Demorou, mas a ficha caiu. Minutos depois, a polícia foi informada sobre um corpo jogado num matagal próximo. Um homem passava por ali a cavalo e o animal se assustou com uma pequena fogueira. Ao se aproximar, o homem verificou que o que pegava fogo era o corpo de uma criança. A polícia deduziu que havia conexão entre os fatos e arrastou Neide até lá, mas ela se recusava a olhar para o corpo. De volta à delegacia, deram início ao seu interrogatório, que durou 20 horas. Durante esse tempo, Neide não comeu e nem se sentou. Ficou de pé o tempo inteiro, negando friamente qualquer envolvimento com o crime. Com autorização para fazer uma entrevista com Neide, aquele radialista que se interessou pelo caso lá no início perguntou a ela o que a levou a cometer tal barbaridade. E, para surpresa de todos, ela respondeu: "Quer saber? Eu só não matei a família toda porque eu não tive tempo." Neide quebrou o silêncio e contou a ele tudo o que havia acontecido. E toda a cidade estava acompanhando, ao vivo, aquele terrível relato na rádio. Mais cedo, Neide ligou para o vizinho da escola e informou que buscaria Tânia para uma consulta e que Nilza havia autorizado a liberação da criança. Ela, por sua vez, não estranhou nada, tendo em vista que aquela mulher frequentemente a visitava em casa. E juntas, elas caminharam pelas ruas do Rio de Janeiro, tomaram sorvete e entraram em algumas farmácias. Horas mais tarde, Neide bateu na porta de uma amiga com Tânia a tiracolo. Quando questionada, disse à anfitriã que estava cuidando daquela criança por algumas horas, enquanto a mãe resolvia algumas coisas importantes. Já acomodada no sofá, Neide pediu uma tesoura emprestada e, quando a recebeu, cortou um pedaço do cabelo de Tânia e guardou na bolsa.
As duas deixaram a casa por volta das 8 horas da noite, pararam no mercado e compraram uma garrafa de álcool. Tânia, inocente, perguntou para que era aquilo e Neide lhe respondeu que era um remédio para a dor que ela sentiria mais tarde. Naquela região havia um matadouro cheio de urubus que comiam todas as carcaças dos animais. E sabendo disso, Neide arrastou Tânia até lá. Enquanto ela pedia para voltar para a mãe, Neide pegou uma arma calibre 32 de dentro da bolsa e disparou. Em seguida, despejou álcool no corpo da garota e ateou fogo. Neide fugiu do local e foi para casa, sem saber que a polícia já a aguardava lá. Às 10h30 da noite, ela foi surpreendida pelos oficiais. Quando o radialista encerrou a entrevista, a população já estava na porta da delegacia gritando por justiça. Por isso, a sequestradora teve que ser transferida para outro lugar. Uma viatura, ocupada apenas pelo motorista, saiu pela entrada principal da delegacia para despistar os populares, enquanto Neide saía em outra pelos fundos do prédio. Aquela viatura vazia foi depredada pelos populares e a reconstituição do crime foi cancelada, porque a população estava no matagal, pronta para linchá-la. Não se falava em outra coisa no país. O caso ficou conhecido como Fera da Penha, Monstro de Saias, Frankenstein de Saias, Mulher Fera, Mulher Monstro, Besta Humana, Escorpião Fêmea, entre outros. O objetivo de Neide era matar Antônio em vida, tirando dele o que mais amava, a pequena e doce Tânia Maria. No seu julgamento, a defesa alegou insanidade mental, mas foi comprovado que o crime foi planejado minuciosamente. Ela foi condenada a 33 anos de prisão, mas só cumpriu 15. Nesse tempo, permaneceu na cadeia acompanhada de uma pequena boneca que tratava como filha. E esse caso teve tanto impacto no Rio de Janeiro que, durante as décadas de 60 e 70, era rotineiro ouvir da boca dos pais algo do tipo: "Não fica na rua até tarde, porque senão a Fera da Penha vem te pegar". Hoje, aos 80 anos, Neide mora sozinha na zona norte do Rio. Os vizinhos dizem que ela é uma mulher solitária, que quase não sai de casa e que nunca abre as janelas. E a menos de 2 quilômetros dali vivem Antônio e Nilza, que sim, pasmem, continuam casados. E tiveram outros 3 filhos. Atualmente a família conta com 6 netos e 2 bisnetos. Em 2003, aquele matadouro virou praça e ganhou uma placa em homenagem a Tânia. Até hoje, o seu túmulo recebe muitas velas, presentes e homenagens de pessoas que acreditam que a menina virou santa. Mas, por outro lado, seus familiares não visitam o cemitério. Dizem que preferem esquecer de toda aquela dor e seguir em frente. 2 filmes foram inspirados nesse caso: O Crime de Amor, de 1965, e O Lobo Atrás da Porta, de 2013. O finado programa Linha Direta também falou sobre esse caso em um dos seus icônicos episódios. Eu lembro que passei dias dormindo com a luz acesa depois disso. E o caso dessa semana fica por aqui. Me faltam dedos nas mãos para numerar todos os fatos que me irritaram nessa história. Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse caso. Não esquece de deixar o like e conferir se está inscrito no canal, tá? E sintam-se à vontade para compartilhar os vídeos do Luz Acesa com os seus amigos que também gostam, segundo aquele senhor, desse tipo de porcaria. A gente se vê semana que vem. Tchau!